Muito bem-vindas e vindos aí, sejam essa tarde maravilhosa nesse encontro que está sendo ótimo, né, gente? A gente tem, nossa, muita coisa boa está acontecendo nesse fórum, muitas possibilidades também para a gente debater, conversar, falar sobre questões tão fundamentais. Então, nós estamos aqui nessa mesa que tem. Parece que não quer ir embora, né? Esses desafios da docência no contexto pandêmico aqui no Rio de Janeiro, para quem está aqui, a gente agora está vivendo um surto de gripe, influenza, né? Que é outra coisa que preocupa, então, assim, muito pertinente a temática. A gente está vivendo aí realmente muitos desafios. E aí eu quero dar boas-vindas, né? Agradecer a presença, agradecer os trabalhos que foram enviados, ótimos trabalhos. Eu espero que a gente possa aproveitar ao máximo essa tarde, discutir questões relevantes, importantes. E para a gente começar já, para sem perder muito tempo, eu vou passar a palavra para a Marta, que ela é de fora da instituição, então, por uma questão de gentileza, a gente passa, então, a palavra para a Marta. Marta, você tem, assim, até 20 minutos, mas vamos tentar, eu estava assim pensando, se a gente conseguir fazer em 15, mais ou menos, sobra mais tempo para depois a gente fazer o debate, né? Abrir para as pessoas participarem e conversarem aqui. Então, podemos então começar, Marta. Você sabe como faz para compartilhar a tela? Sim, sei sim. Então tá. Eu vou então começar compartilhando, depois eu faço as apresentações. Tá bem. Vocês já conseguem? Eu só esqueci, gente, um minuto, Marta, só. Eu acabei esquecendo de me apresentar, né? Eu assim. Eu estava lá na outra sala debatendo, lá, ouvindo. Eu sou a professora Vera Maciel, eu sou da linha de pesquisa de política, né? Aqui do PPGE, que é da Estácio, né? E aí. Então, é isso. Depois a gente vai dialogando mais, tá bem? Combinado. Vocês já conseguem ver a apresentação? Estamos vendo. Sim. Uns testes aqui. Sim. Tá. Boa tarde, pessoal, a todos, a todas. Como já fui previamente apresentada, me chamo Marta Pereira. Eu sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação da Universidade Cidade de São Paulo. Lúcia Vilas Boas é a minha professora, orientadora. Hoje ela está participando de outro compromisso e ela vai tentar compartilhar o tempo dela para chegar um pouquinho depois, mas a gente vai adiantar aqui o assunto. E professora Lúcia, além de ser professora titular do programa de pós-graduação em educação da Unicid, ela também teve a sua formação e a sua carreira toda pautada dentro da área da educação, da psicologia da educação, especificamente. Atualmente ela ocupa o cargo de diretora vice-presidente operacional da Fundação Carlos Chagas e coordena a cátedra da Unesco sobre profissionalização docente. E também ela integra como responsável científica a cátedra franco-brasileira Sérgio Moscovici. Então, a pesquisa que a gente está propondo, deixa eu... A faixa fica em cima do título aqui. Vou tentar... O trabalho que a gente está propondo, então, ele intitula-se Enfrentamento da Pandemia de Covid-19, um estudo de representações sociais com professores dos anos finais do ensino fundamental. Mas assim, antes de eu começar a entrar na pesquisa em si, eu preciso apresentar o programa de pesquisa maior, que é o programa que integra a minha no qual a minha pesquisa está incluída, que é o programa de pesquisa Educação Escolar em Tempos de Pandemia,
Foi um programa idealizado e está sendo conduzido pela Fundação Carlos Chagas, em parceria com 2 outros parceiros, que é o Itaú Social e a Unesco do Brasil. Esse programa, ele se iniciou no início do período de isolamento, né, em que toda a sociedade, de modo geral, se organizava para lidar com a pandemia. O sistema educacional, igualmente impactado, também buscava se desenvolver no sentido de garantir os compromissos educacionais, né, como direito constitucional de todos. E, nesse período, os debates giravam justamente em reduzir esses prejuízos educacionais dos alunos, né, que o ensino remoto veio para suprir essa necessidade, e também dar uma freada nos processos nesse acirramento das desigualdades de acesso escolar. Então, esse era o cenário em que esse programa surge, e motivado por ele é que esse programa de estudo é proposto pela Fundação. E aí, nesse momento, de 10 de abril a 30 de abril a 10 de maio de 2020, o programa escuta os professores. Ao todo participaram desse momento 14.285 docentes da rede pública e privada de ensino. Todos os estados, inclusive o Distrito Federal, tiveram escolas representando, né, essa escuta, e essa escuta foi através de questionários e rodas de conversa desenvolvidas pelos pesquisadores da Fundação. E o objetivo era justamente analisar, compreender como que estava sendo desenvolvido essa condição educacional, escolar, educação formal, nesse período de distanciamento, de suspensão das aulas presenciais. Então, como esses docentes estavam desenvolvendo as suas atividades nesse contexto, quais foram as principais mudanças, as principais estratégias adotadas. Então, esse foi o objetivo dessa primeira fase de sondagem da pesquisa. E esses dados, então, eles estão sendo trabalhados, eles estão sendo manejados, e até agora eles foram publicados geraram até 4 relatórios desses estudos dessa primeira fase de sondagem. O primeiro deles, ele trata sobre a atividade docente. Quais foram as principais adequações, quais foram as principais estratégias adotadas nesse período, como se deu, basicamente, essa dinâmica relacional entre o corpo docente e os demais componentes da comunidade escolar, que são os alunos, os familiares, a própria gestão escolar. Então, ele traz dados relevantes acerca desse período de adaptação. Esse primeiro informe, ele apurou esses dados relativos à atividade docente em si, nesse período inicial. O informe 2, ele traz... Alguém quer perguntar? Desculpa. Não, né? Vou pedir para, por favor, mantenha os microfones fechados, por favor. Eu estou até fechando a câmera para deixar a Marta em destaque aqui, mas, por favor, peço que todo mundo mantenha o microfone fechado. Pode continuar, Marta. Pode deixar que eu estou aqui no controle, tá bem? Fique tranquila. Tudo bem. Qualquer problema que houver aí, você pode me avisar, porque eu também perco a visão, eu só fico com a apresentação aberta. Eu sei. Fica tranquila que eu estou aqui no controle, tá? Pode. Tá, joia. Obrigada, professora. Então, o informe 2, ele traz as similaridades e diferenças, né, entre as redes públicas e privadas de ensino, como que se comportou essa dinâmica, né, entre esses dois, quais são os principais pontos que aproximaram e distanciaram essas duas perspectivas, e traz um recorte bastante interessante também. Ele faz um recorte por sexo e por raça/cor, chamado no estudo. E o terceiro informe, a partir desses dados, ele traz a valorização do trabalho docente. Como esses docentes eles estão se sentindo diante desse cenário, como eles estão se sentindo impactados por ele, quais são as perspectivas que eles estão construindo dentro de um cenário de pandemia e considerando os efeitos duradouros que ela vai estruturar.
E o quarto e último informe publicado, ele trata das desigualdades e abandono escolar, que é uma realidade que antecede mesmo o período da pandemia, mas que o ensino remoto ele acabou por dar um destaque muito grande a esses processos. Então, foi um estudo feito também, complementado com um estudo exploratório. E todos esses relatórios, eles estão divulgados na página da Fundação, que é o www.fcc.org.br. Convido a quem tiver interesse em se aprofundar pelo tema, são relatórios altamente detalhados, que têm informações que apontam tendências, apontam perspectivas, informações bastante relevantes para qualquer planejamento ou para quem se interessa também pelo tema. O site é o www.fcc.org.br. Pois bem, a minha pesquisa, então, ela é como se fosse um braço desse programa de pesquisa maior. Então, o título é o Enfrentamento da Pandemia de Covid-19, um estudo de representações sociais com professores dos anos finais do ensino fundamental. Na verdade, existe um grupo de pesquisadores especialistas dentro da Fundação que são responsáveis por gerar os instrumentos de pesquisa, por consolidá-los, por fazer toda essa abordagem de campo, né, com esses instrumentos. E aí eu vou me apropriar desses dados para consolidar as minhas análises. Então, nessa perspectiva, eu vou atuar mais nesse processo de retomada. A primeira sondagem do programa, ela envolveu o período inicial do isolamento. Agora, essa sondagem que inclusive, já está em andamento, ela vai envolver o processo de retomada do ensino presencial. E aí vai ser feito está sendo feito um contato com essas pessoas, né, esses mesmos professores que responderam a primeira etapa, para dar essa continuidade agora ao estudo. E aí, como objetivo geral, a gente tem consolidar, entender como é que, considerando, eu esqueci de falar, mas sobre esse recorte dos anos finais do ensino fundamental, a opção foi justamente por conta de ser um ciclo altamente específico, né, que a gente está trabalhando com alunos em fase de transição, que sai do ensino fundamental 1, em que começa a segmentar as disciplinas, e aí já tem professores mais especializados, então é um ciclo bem específico e, ao mesmo tempo, é um ciclo meio que esquecido em relação a produções acadêmicas também, a políticas mesmo de funcionamento dessa etapa, né, da educação, e também até mesmo para a formação inicial também. É um ciclo que pouco se desenvolve, né, dada a alta especificidade dessa fase de transição que requer bastante zelo, bastante critério, digamos assim. Então, especificamente, os objetivos da pesquisa seria sondar as expectativas de futuro na carreira docente, o que esses profissionais eles estão enxergando, como eles esperam, né, encontrar o mercado, como que o fator pandemia pode ter impactado nessa condição, né, de traçar expectativas, identificar as adaptações curriculares, métodos de ensino e estratégias didáticas adotadas por esses docentes, tanto das escolas públicas e particulares. Aí a minha área de abrangência vai ser a região metropolitana de São Paulo. Identificar e compreender as dinâmicas relacionais envolvendo os docentes e os demais elos, né, da comunidade escolar, que são a gestão escolar, as famílias, os responsáveis, enfim. E, por fim, identificar e compreender as representações sociais de docentes sobre os objetos ser docente e trabalho docente na pandemia. E para isso, para consolidar toda essa proposta, a gente traçou um percurso metodológico que envolve como parte introdutória uma revisão de literatura
envolvendo os eixos educação escolar e Covid-19, para entender como é que tá, como estamos, para dialogar um pouco com o que é produzido internacionalmente, como que está a nossa condição, enfim, entender os impactos e as principais mudanças ocorridas nesse contexto. Vamos também analisar as fontes documentais oficiais, que são os documentos emitidos pelas secretarias, pelos órgãos, né, que regulamentam o processo de educação escolar, como que tem sido conduzido, como que isso tem sido tocado pelos docentes, pela gestão, pela escola de maneira geral. Toda a abordagem da pesquisa, ela terá o caráter qualitativo e os métodos de coleta de dados serão a partir de questionários e rodas de conversa. Esses dados, então, serão transcritos e eles passarão por um processamento via software, é um software de análise de texto, que é o Alcest. Ele busca extrair, ele identifica as informações mais relevantes do texto, extrai o que é mais significativo e agrupa por aproximação temática. É basicamente isso que o Alcest faz. Eu ainda não cheguei nessa etapa, eu estou assim, numa fase bastante inicial de toda dessa pesquisa, eu estou ainda na fase de revisão de literatura, ainda não tenho os dados em mãos, mas eu não tenho muito o que falar sobre o que já foi feito em relação a isso, mas o meu objetivo aqui seria mesmo apresentar a pesquisa e apresentar qual o percurso que a gente pretende percorrer. O aporte teórico a ser utilizado tanto não só nas análises, né, mas em todo o processo de abordagem, de início ao fim da pesquisa, vai ser a teoria das representações sociais. Nós encaramos essa uma oportunidade, uma boa ferramenta para trabalhar essa construção coletiva, como que coletivamente o grupo vai representar essa pandemia, né? Como que isso vai ser utilizado para definir comportamentos, definir perspectivas. Então, a gente está utilizando esse aporte teórico para ancorar a nossa pesquisa. Então, por fim, espera-se que esse estudo... Você tem 5 minutos, tá? Ok, já estou finalizando. Espera-se, então, que esse estudo abra espaço para novos investimentos educacionais, né, em termos de formação docente, principalmente, no sentido de que a apreensão dessas premissas sirvam de fundamento para planejamentos estruturantes da educação básica, né, baseado sempre nessas aprendizagens tão ricas que a gente tem adquirido aí com a pandemia e que certamente surtirão efeitos duradouros aí no âmbito educacional. Trouxe aqui algumas das principais literaturas consultadas, fato que essa literatura, essa lista é bem mais extensa, mas aqui eu destaquei principalmente literatura sobre aporte teórico e sobre os eixos, né, pandemia e educação escolar. Então, finalizo aqui a minha fala agradecendo imensamente pelo convite, a oportunidade de falar de pesquisa, de estar nesse programa de fomento, é muito importante para a gente compartilhar, a gente só enriquece nessas oportunidades. Parabenizo vocês, a todos os organizadores, e coloco os nossos contatos, caso alguém queira alguma informação adicional, estabelecer aí um canal de comunicação. Obrigado, pessoal. Obrigada, nós que agradecemos, Marta, muito legal, muito bom você estar aqui e a gente poder partilhar, né, esse trabalho que é de fôlego, né? Bastante amplo, intenso, muito, muito interessante. Eu vou pedir para todo mundo que tiver perguntas, questões, podem ir encaminhando no chat aqui, se vocês quiserem, porque no final aí a gente, então, remete as questões para os apresentadores, né? Para os debatedores, para as pessoas que estão expondo o trabalho, tá bem? Então, quem tiver questões já vai anotando para a gente não perder depois. Eu vou passar, então, eu estou assim, porque nós temos pouco tempo, né, gente? E aí, assim, eu acho que é uma riqueza tão grande os trabalhos, então eu não vou nem comentar agora, vou deixar para depois fazer os comentários finais. Vou chamar, então, a próxima expositora, que é a Janaína,
e Jaciara, né? Elas vão falar sobre práticas docentes no contexto emergencial remoto, desafios e entraves e possibilidades. Janaína, você pode começar, você também tem de 15 a 20 minutos, tá? Quando faltar 5 minutos, eu aviso, tá bem? Tudo bem. Boa tarde a todos. Sou Janaína Cunha, doutoranda do PPGE da Estácio. A orientadora é a professora Jaciara, mas ela, infelizmente, está em outro compromisso, não vai poder participar agora, principalmente nesse início, mas eu vou trazendo aqui o material, vou tentar colocar aqui para vocês acompanharem a apresentação. Só um minutinho aqui. Vocês já conseguem ver alguma? Sim. Para a gente aqui não só fica a tela, né? Então, o título do trabalho é Práticas Docentes no Contexto Emergencial Remoto, Desafios, Entraves e Possibilidades. Esse trabalho faz parte da minha pesquisa de doutorado, intitulada Do Presencial para o Remoto, Tecnologias e Direito à Educação, que foi iniciada no início, logo em março, né, de 2020, assim que o contexto emergencial remoto aconteceu, né, nos acometeu aí de uma forma bastante drástica. Então, ela foi iniciada nesse momento, porque eu já estava no programa, mas com a possibilidade de fazer uma outra pesquisa um outro tema. Só um pouquinho aqui da minha história. Eu tenho formação em letras e direito, por isso também a questão da tecnologia e a questão do direito à educação. Sou professora de língua portuguesa e hoje eu atuo como diretora adjunta numa escola pública, uma escola estadual, na qual eu trabalho há 22 anos, sendo professora há 17 anos e 5 anos como gestora. Então, nesse momento, eu estou como diretora adjunta dessa escola, em que a pesquisa está sendo realizada. O principal objetivo, né, o principal problema são os desafios que os docentes enfrentam diariamente. E esse contexto, esses desafios tiveram que ser repensadas. Janaína, muitas delas... Ela congelou um pouquinho, você congelou um pouquinho, mas foi rápido, Janaína. Só se você quiser... Não conseguiram ouvir? Tudo bem, vou repetir aqui. Então, os desafios que os docentes que enfrentam diariamente, são inúmeros e foram intensificados com o contexto da pandemia, a SARS-CoV-2, que é o Covid-19. As práticas pedagógicas foram repensadas, muitas delas recorrendo às tecnologias digitais. E a gente sabe que essa integração, principalmente na rede pública, ela é um pouco difícil, haja vista que uma série de fatores e entraves participam desse contexto de aprendizagem. Então, o principal problema foi tentar integrar na rede pública as tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, esse foi identificado como o nosso principal problema, o nosso principal entrave. O objetivo geral é analisar as ações pedagógicas, adotadas por uma escola, que é a escola em que eu trabalho, identificando os principais desafios, entraves e possibilidades dessa integração de tecnologias digitais ao currículo, no período principalmente do ensino emergencial remoto, que nós chamamos aqui de ERE. A metodologia da pesquisa é um estudo de caso, porque se constitui uma investigação que pode ser representativa para um grupo, uma realidade que representaria um grupo maior. Delimitamos no período de março de 2020 a dezembro de 2021, haja vista que os alunos já retornaram ao presencial aqui no Rio de Janeiro
em 25 de outubro, né? Então, a gente tem essa delimitação. O Campo é uma escola noturna que está situada na Zona Norte do Rio de Janeiro e que oferece ensino médio regular. É uma escola compartilhada. O que é isso? É uma escola do município que funciona o segmento, a etapa de ensino fundamental de dia, e à noite a gente tem o ensino médio. A minha amostra conta com 35 professores regentes, uma gestora e um membro da Secretaria de Educação da CEDUC RJ, em que eu vou aplicar alguns questionários e fazer algumas entrevistas. Mas para que nós pudéssemos trabalhar nessa apresentação, eu identifiquei como principal desafio essa continuidade do processo de ensino-aprendizagem no contexto emergencial remoto. Então, o principal desafio, o principal obstáculo era a continuidade do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que as escolas estavam fechadas e todos os professores da escola estavam no período de isolamento. Aqui no Rio de Janeiro, esse período de isolamento social durou uma média de 17 meses. A gente teve alguns momentos em que houve uma retomada, a parte pedagógica, a gestão, no caso, a equipe técnico-pedagógica continuou abrindo a escola, fazendo algumas movimentações, mas a maioria dos professores e alunos permaneceram em isolamento. Dentro desse problema principal, dentro desse desafio principal, que é a continuidade do processo de ensino-aprendizagem, alguns elementos estão imbricados nesse processo, principalmente na escola em que eu realizo a minha pesquisa. Primeiro, o contexto de vulnerabilidade social. Muitos alunos, professores, têm essa questão de vulnerabilidade. São alunos que moram em comunidades, que não têm acesso à internet, que não têm acesso a uma alimentação. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, houve uma questão de que a escola teria que participar desse processo, distribuindo kit alimentação. Então, houve um processo desse da escola assumir essa responsabilidade, né, de segurança alimentar de muitos jovens que iam para a escola a fim de se alimentar, e como a escola não estava funcionando, nós tivemos que partir para essa ação de, muitas vezes, distribuir esse kit de alimentação. O medo, a insegurança, né, porque as informações que nos chegavam eram alarmantes e, ao mesmo tempo, truncadas, e muitas vezes nós tínhamos uma orientação num sentido, depois nós tínhamos uma volta a um processo anterior, então as informações não foram muito claras em princípio, a condução do processo foi muito conturbada no Rio de Janeiro, né? Principalmente quem acompanhou aí, houve muitos casos de questões judiciais e embates jurídicos em relação à condução do processo, então isso também foi um desafio muito grande, né? Porque nós que estávamos na linha de frente tínhamos que lidar com todos esses elementos. Então, a nossa saúde mental dos professores e alunos também foi um grande problema para que nós pudéssemos dar continuidade a esse processo, porque nós tínhamos que, além de tudo, trabalhar, conseguir conduzir o processo da melhor maneira possível e, além de tudo, cuidar da nossa saúde mental e dos colegas, muitas vezes fazendo reuniões, muitas vezes sentando e conversando, mesmo que de via remota, para que nós pudéssemos conduzir isso da melhor maneira. Um outro desafio foi a questão da apropriação de tecnologias, né, que muitos, embora tivessem algum manuseio em relação às redes sociais, em relação a trabalhar com o celular, pesquisa, Google, muitos não tinham aparelhos, muitos não tinham acesso à internet. Isso eu falo não só de alunos, mas também de professores. Nós tínhamos professores na escola
que não tinham acesso nenhum, não sabiam abrir um e-mail, não conseguiam usar nenhum tipo de aplicativo, Word, nada, né? Então, assim, a apropriação de tecnologias foi um verdadeiro desafio também dentro desse contexto. E, aliado a isso, a infraestrutura, que muitas vezes era inadequada, né? Muitos alunos em situação de vulnerabilidade, sem uma estrutura, uma moradia adequada, sem, às vezes, um telefone celular para 5, 6 pessoas dentro da casa para fazer essa utilização. Então, foi muito complicado a gente lidar com essa questão. A motivação, né, que realmente era um fator que ainda continua sendo, né, um fator que é desafiador, né, porque muitas vezes o aluno, ele, frente a esses obstáculos todos, ele vai se desmotivando, ele vai tendo vontade de deixar a escola, de não participar do processo, deixar para a próxima etapa. Então, muitas vezes isso aconteceu. E outros elementos externos, como a condução do processo, a questão política, né? Nós tivemos, nesse meio tempo de período emergencial, a troca de vários governadores, de vários secretários, inclusive com prisão, enfim, uma questão bem específica do nosso contexto aqui do Rio de Janeiro, que eu trato e eu coloco aqui também como um elemento para ser abordado. Nós dividimos esse ensino remoto em 2 anos especificamente. Por quê? Eu fiz questão de colocar esse mapeamento porque o ano de 2020 ele teve uma característica diferente do ano de 2021 para a nossa rede. As informações que nos chegaram de modo diferente em 2020 e em 2021. Então, no início, né, em março de 2020, no início, realmente, quando nós tivemos as primeiras notícias e os primeiros decretos, houve um mapeamento da rede, né, pela CEDUC. A CEDUC queria saber quais eram os recursos tecnológicos, qual era o nível de apropriação de tecnologia dos professores, quem já utilizava e quais recursos nós dispunhamos na rede. Janaína, a partir desse momento, pois não. Só para avisar, 5 minutos, tá? Você tá tem. Ótimo. A partir desse momento, nós passamos a utilização de plataformas, né, a interface do sistema Google, ambientação, o ensino híbrido com as atividades e a avaliação passou a ser de 800 horas. Só para ficar diferente aqui em relação ao ensino de emergencial remoto de 2021, ele se iniciou em fevereiro de 2021, a maior parte do ano com o ensino híbrido, também com a utilização da plataforma, mas aqui nós tivemos acesso ao aplicativo que a rede disponibilizou, chamado Aplix. Depois nós tivemos aulas síncronas e assíncronas e o retorno presencial em 25 de outubro. E cerca de 80% dos alunos da escola retornaram. A avaliação desse ano será com os 200 dias letivos, notas e faltas. E nós estamos no intenso processo de recuperação, de dar condições desses alunos para que eles tenham novas avaliações e que eles possam recuperar essas notas, esses trabalhos que eventualmente eles não tenham conseguido realizar. Isso aqui são os principais recursos que foram utilizados, né? WhatsApp, plataforma Google, materiais impressos, que foi importante, porque alguns alunos não dispunham de nenhum tipo de equipamento. Né? Utilizamos bastante telefones, e-mails e o aplicativo disponibilizado. Nossa pesquisa vai contar com a análise de conteúdo, né? Nós identificamos 3 categorias que nós vamos utilizar para que nós façamos a viabilização dessa pesquisa, que é acesso, permanência e qualidade. Aqui eu falo brevemente sobre os indicativos que nós vamos utilizar em relação ao acesso, que seria a matrícula, só para sintetizar. Em relação à permanência, a frequência, o relatório
de atividades, a devolução dessas atividades na plataforma e depois esse retorno pela busca ativa. E o último indicativo seria a qualidade, né? Com índice de reprovação, aprovação e com as notas das avaliações externas que vão acontecer ainda, né? No ano de 2020 elas não existiram, mas em 2021 elas serão aplicadas provavelmente no finalzinho de novembro. O acompanhamento desses acessos foi feito através das plataformas, né, o conteúdo do material, lançamento e conteúdo de material, e a avaliação foi feita de forma a trabalhar com esses recursos. Aqui nós temos uma imagem do folder, né, do Aplix, que foi o aplicativo disponibilizado pela rede aqui no Rio de Janeiro. E aqui nós temos um acesso, é um mapa, tá? Esses dados são dados que estão disponíveis para pesquisa no site da CEDUC, do Rio de Janeiro, que são as estatísticas de acesso a esse aplicativo. Então, uma curiosidade aqui é que a maioria dos usuários, eles utilizam o celular. Então, vocês notem aqui que eu tenho aluno, professor e gestor, e a grande maioria desses usuários, né, que são 525 mil, eles acessam a plataforma através do dispositivo celular. Aqui nós temos um acesso da Metropolitana 6, que é a metropolitana onde a escola está situada, né, 38 mil usuários, permanece da mesma forma, né? Os alunos e professores e gestores acessando pelo celular. E aqui nós temos um perfil do estudante dessa escola. São alunos de ensino médio e a maioria do sexo feminino, de 15 a 18 anos, e eu tenho muitos alunos também com 19 anos ou mais. Então, a gente tem um perfil de alunos que são oriundos, muitas vezes, das escolas municipais. Já estou finalizando. Isso, ia falar para você. Achados, já estou finalizando. Alguns achados em relação à pesquisa que nós vamos explorar mais adiante. Muitos professores passaram a inserir tecnologias em suas práticas. As rotinas administrativas permanecerão de forma virtual, muitas delas, né, para facilitar o nosso contato com a secretaria. Nós temos hoje um mapeamento mais completo da rede, então eu tenho condições de saber em que série, em que turma os alunos estão tendo maior frequência, maior permanência, qual a nota, e eu tenho condições de fazer isso através dessa estrutura que é o sistema utilizado. Tenho a possibilidade também de inserir a tecnologia no novo ensino médio, que talvez não aconteça no ano que vem, mas possa acontecer em 2023. Isso aí é uma questão ainda que nós estamos aguardando as informações. E houve uma criação de redes de colaboração em relação aos professores e alunos, e foi muito interessante a gente participar desse processo. Então, tem muitas questões aqui que a gente pode colocar. A pesquisa já está qualificada, a qualificação foi na semana passada, e agora a gente vai finalizar aqui. Deixa eu só colocar aqui meu contato, tá? E obrigada, agradecer os professores aí o convite, e muito obrigada a todos. Nós que agradecemos, Janaína, parabéns, muito bom, né? Esse olhar, essa questão que você está trazendo, super pertinente, muito legal. Obrigada aí, viu? Muito obrigada. Muitas palmas aí para você, ó. Muitos parabéns aqui, né? Eu vou passar, então, a palavra para a Grace e para a Sônia, né? Que vai falar, então, a Grace Maria, ela vai apresentar o trabalho, os desafios encontrados pelos professores em tempos de pandemia.
Pode começar, Grace, então. Boa tarde, meu nome é Grace Mara, eu sou aluna do doutorado de Educação da PPGE. Eu vou me apresentar um pouquinho e depois eu passo a palavra para a professora Sônia, que é a minha orientadora. Eu sou professora de ensino fundamental, trabalho com os anos iniciais, com educação infantil. Há 16 anos eu estou na direção de uma escola pública na rede de Niterói, e pode-se dizer que essa pandemia foi um dos motivos, foi o fator motivador para eu ingressar nesse doutorado. Né? A necessidade da gente pesquisar, a necessidade da gente entender esse contexto, que foi um contexto tão difícil, tão desafiador para os professores, para as direções. Né? Vivemos um período muito difícil, estamos vivendo ainda, né? E agora um momento um pouquinho diferente, onde esses alunos estão voltando para o espaço escolar. Né? Então, assim, o nosso trabalho, né, é sobre os impactos da TIC no desempenho escolar, a minha tese, né, em tempos da pandemia, mas, em especial, né, esse resumo, a gente está falando dos desafios encontrados pelos professores em tempos da pandemia, né, que é uma parte do meu estudo, da minha pesquisa de tese, do doutorado. Professora Sônia, a senhora deseja se apresentar para eu poder começar? A professora Sônia foi um presente para mim, tá? Que a Estácio me deu. Na verdade, boa tarde a todos. É um pouco diferentemente dos outros trabalhos, né, Grace? A gente está bem no comecinho do nosso. Então, também foi um presente receber a Grace com tanto entusiasmo, né, para discutir essa temática. E o nosso desenho, ainda bem do começo, mas eu acho que a gente também, de certa maneira, pode favorecer uma discussão aí no grupo, né, Grace? Vamos lá. A gente já adiantou algumas coisinhas. Com certeza. Eu vou fazer agora, compartilhar minha tela aqui para começar a apresentação, tá bom? Grace, quando faltar 5 minutos, eu vou te avisar, tá bem? Sim, sim. Ai, essa coisa de tempo é horrível, hein? Eu não quero ficar mais nessa posição, não. Muito chato. Só um minutinho que eu estou localizando aqui. Foi, Grace? Vocês estão vendo? Sim. Então eu vou abrir a minha tela. Abriu? Ainda não. Sempre tem esse delay, né? Deve estar vindo. Eu acho que tem que habilitar a edição. Aqui, olha, tá vendo que está aparecendo habilitar a edição? Eu acho que você não vai conseguir abrir. Bom, não sei. Tenta. Vocês estão conseguindo enxergar a apresentação? Sim, mas ela não está aberta, ela só está ainda. Habilitar aqui, só um minutinho. Ela está minimizada. Grace, você precisa colocar primeiro em modo de apresentação, aí depois compartilhar no modo de apresentação, antes de fazer o compartilhamento. Tenta aí. Espera aí. Habilitar? Tenta aí habilitar a edição. Não sei se é isso. Agora vai embaixo e abre aqui Isso, aí mesmo. Foi? Foi sim. Vamos lá. Vendo a necessidade de pesquisas nessa área, tecnologia é um problema sério nesse período. Vamos lá. Então, assim, a introdução, né, por conta da pandemia, né, a gente sabe que as escolas tiveram que, da noite para o dia, se adequar, né? Precisamos fechar as portas para diminuir o contágio. Né? Em 16 de março, a gente recebeu o comunicado, né, da Fundação Municipal de Educação de Niterói que a gente precisava encerrar as nossas aulas, e da noite para o dia, os nossos alunos foram afastados do espaço, os nossos alunos e parte, né, o mundo todo passou por isso, né? Foram afastados do convívio escolar,
E foi muito difícil a gente estabelecer esse vínculo com esse aluno nesse período. E os professores precisaram se adequar a essa realidade, né? Um dos objetivos, né, do nosso trabalho é identificar alguns problemas encontrados pelos professores nesse período da pandemia, que não foram poucos, né, foram bastantes problemas encontrados. A nossa metodologia, né, na realidade, o meu trabalho de pesquisa, né, ele é um estudo de caso também. A gente faz uma abordagem qualitativa, né, e a primeira etapa desse estudo, como a professora Sônia falou, a gente está na fase inicial, né? Então, eu estou começando a fazer uma análise documental, né, dos documentos produzidos pelos professores, da equipe pedagógica, relatórios avaliativos, material de busca ativa, né, para depois a gente realizar uma triangulação desses dados, para aí sim a gente partir para a questão do questionário, né, onde a gente pretende realizar perguntas abertas e fechadas, e os respondentes dessa pesquisa serão os professores. Passou? Deixa eu ver se passa aqui, só um minutinho. Ainda não passou, mas deve estar vindo. Estou tentando mudar aqui. Está lento mesmo. Foi, querida, foi. Foi. Agora foi. Né? Não foram poucos os desafios, né? E nesse período, dessa parte dessa análise documental, alguns pontos foram muito falados, né, nos relatórios, né? A falta de formação, né, sobre o uso do instrumental e pedagógico das tecnologias digitais de informação e comunicação foram pontuados por quase todos os professores e em quase todos os documentos, né? A gente sabe que não é uma realidade em todas as unidades escolares, mas na nossa escola a gente tem um laboratório de informática, a gente tem computadores, mas a gente tem outros problemas também, né? Às vezes acesso à internet que não está boa, né? Muitos professores sem formação, né? Pouco domínio, e a tecnologia era utilizada, pelo menos lá na escola, como um recurso, né? Às vezes o professor ia para o laboratório, entrava no Google, fazia uma pesquisa, ou então realizava um jogo, não fazia parte da aula, né? Do planejamento, né? Ele era usado como um recurso pelo professor, e alguns professores nem utilizavam o laboratório. Né? Embora a gente até tenha técnico de informática que faz, né, conserto, reparo, mas a gente tem outros problemas, né? De vez em quando a internet não fica boa, a gente não consegue. Mas na pandemia a gente entendeu que a ausência dessa formação foi um fator muito complicador, né? O professor precisou aprender, ele precisou pensar um currículo, né, emergencial para esse período, né, entendendo que o aluno, né, eram poucos alunos que acessavam a plataforma, né, a gente teria que reduzir os prejuízos, que já eram enormes, né, e, ao mesmo tempo, virar praticamente o YouTube, né? O professor teve que aprender a mexer com plataforma, teve que dar aula síncrona, usar outras redes sociais, e isso foi muito difícil, né? Fora que boa parte dos professores, né, não tinham equipamentos adequados. No primeiro ano, no ano de 2020, né, a plataforma que era utilizada era a Teams, e a gente sabe que é uma plataforma muito boa, mas muito pesada, né? Se para os professores já era muito difícil, que não tinham equipamento, você imagina para os alunos, né? Que na sua grande maioria, como os colegas falaram aí anteriormente, né? As crianças não têm equipamentos adequados, né? Quando tem um computador, né, tem problema de acesso à internet. Às vezes o material do aluno é compartilhado para 2, 3 irmãos. E um agravante nesse processo todo, né? Eu falo dos anos iniciais,
né? E a gente sabe que a criança, nos anos iniciais, né, a criança não tem tanta autonomia, ela está iniciando o processo de autonomia, iniciando o processo de alfabetização, né? Ela precisa de um mediador, ela precisa de alguém. E a criança em casa, né, a gente parte do princípio que ela não vai ter autonomia, né, de abrir um computador, isso quando tem, ou de pegar um celular e acessar uma plataforma. Não, ela precisa sempre da mediação de alguém. E a nossa clientela é de classe popular, né? E a gente sabe que não é a realidade, né? Nesse período ficou muito evidente as desigualdades, né? Parte dos nossos pais não sabem ler, não sabem escrever, né? Parte deles não puderam ficar em casa, tiveram que trabalhar para manter o sustento. Eu trabalho numa comunidade de pesca, né? Então, assim, a maioria trabalha com a pesca, trabalha no marisco, e precisou sair para trabalhar para ganhar o sustento, né? Porque a gente sabe que o programa do governo, quando você já recebe um benefício, às vezes você emperra, não recebe o outro. Então, assim, foi muito difícil. Os nossos alunos ficaram, na maioria das vezes, sozinhos em casa, né, e sem um equipamento para acessar. E ainda tem uma questão, assim, a gente pensou em várias redes sociais. Mudo. Oi, ficou mudo? Não, tá não, não ficou, não. Acho não? Que é alguma coisa que com a internet da... tá, desculpa. Para alguém mais está mudo? Eu tô ouvindo bem. O meu tô ouvindo bem, tranquilo. Então tá bom. Então, assim, a gente sabendo que a dificuldade de acessar a plataforma era muito grande, né? A gente começou a utilizar o WhatsApp, Facebook, né? Instagram. E, assim, umas coisas chamaram muito a atenção da escola, que toda hora vinha a mãe na escola mudar número de telefone, a gente fazia lista de transmissão, a família não recebia. Até que um dia eu cheguei para uma mãe e falei: o que está acontecendo? Todo mês a senhora vem aqui trocar número de celular, a gente não está conseguindo passar atividade, a senhora não consegue acessar a plataforma. E aí ela fala para mim: não, tia Grace, eu não sei se a senhora sabe, mas a internet, né, eu não tenho condição de pagar uma internet. Então, para o meu filho assistir um pouquinho de aula, né, que fica gravada, eu preciso todo mês trocar o chip. Porque quando eu compro o chip lá no terminal de Niterói, eu tenho um mês de graça da internet. Então, assim, a gente sabe das desigualdades, mas eu particularmente, nunca tinha pensado nessa situação. Eu acho que nem eles tinham pensado. E aí que eu fui entender a nossa dificuldade de também localizar esses pais pelo WhatsApp, porque mensalmente os números de telefone mudavam. E eu tinha que fazer uma nova listagem, e aí pedir para que os pais comparecessem, e aí vinha aqueles pais todo mês mudar o número. Então, assim, foi muito difícil, e ainda continua sendo difícil, porque a gente sabe que, mesmo voltando a partir de agosto, né, no formato híbrido, né, teve turma que só voltou esse mês. Então, a gente está fazendo escala de grupos, né, e ainda tem uma parte em casa e a gente ainda enfrenta esses problemas, né? Essa ausência de equipamentos, né, uma falta, né, de política pública, né, a criança realmente fica desassistida, e isso é um problema muito sério. E a importância de você realizar pesquisa, né, principalmente a gente que está dentro de um contexto desse de escola, é justamente mostrar todas essas dificuldades, essas desigualdades, né, que a gente sabe que existe, mas, né, nós nunca vivemos uma pandemia, né, pelo menos eu nunca havia pensado que passaria por essa situação, né? Isso foi dramático. E aí precisamos, né? 5 minutos, tá? Desculpa. Vou acelerar um pouquinho. Precisamos realizar uma busca ativa desses alunos que a gente não conseguia contato, andando pela comunidade, pedindo para que as pessoas que moravam ali naquele espaço nos ajudassem a encontrar as famílias, para que a gente pudesse, pelo menos, distribuir um material didático impresso, né? Para que eles tentassem, né, de alguma forma, estabelecer um vínculo. Desse material impresso, uma grande maioria a gente conseguiu entregar, mas uma pequena maioria devolveu. Uma pequena minoria devolveu por conta da questão, acho que até da autonomia de realizar essas atividades, né? E isso também foi bem difícil, a devolução desse material. Só um minutinho, porque tem um delayzinho para passar. Foi. E aí, assim, a baixa adesão às plataformas digitais, a pouca devolutiva dos alunos nas atividades impressas, né, atrapalhou demais o trabalho dos professores, né?
no retorno híbrido ou presencial, que algumas turmas voltaram agora no presencial, a necessidade de realizar uma avaliação nessas crianças é muito grande, porque a gente sabe das lacunas e das falhas, né? Esse mês foi a aplicação do SAEB, né? Essa semana teve aplicação lá na escola, e foi muito difícil a gente trazer essas crianças para a escola para eles realizarem esse SAEB. Mas conseguimos até 88%, que coisa que a gente nem estava esperando, né? Investir em formação é fundamental, né? E principalmente com tecnologia. A gente sabe que a gente precisa agora pensar nisso. E a relevância, eu acho que desses estudos, né, principalmente estudos de caso dentro de escola, é gerar, né, informações capazes de gerar política pública, né, para minimizar essas questões das desigualdades sociais, né, para a gente garantir que haja equidade, né, e qualidade na educação. Vou descompartilhar aqui a minha tela. É isso? Foi, Grace? Oi, sim. Foi, sim. Maravilha, muito obrigada, muito legal, gente. Essas experiências todas muito desafiantes, né? Então, olha só, eu vou abrir o microfone para quem quiser formular perguntas, trazer questionamentos para as três. Eu vou pedir para a Marta abrir também a imagem, Marta, se você puder, para a gente poder fazer aqui 5 minutinhos. A gente tem 5 minutinhos, gente, mas dá tempo de fazer aí uma troca, né, entre nós aqui, para a gente poder Eu achei bastante interessante, porque eu falei dos anos iniciais, a colega falou dos anos finais do fundamental, e uma colega do ensino médio, e a gente sabe, e a gente acabou vendo que os desafios, eles acabaram, né, se encontrando, né? E isso é muito presente em todas as escolas nesse momento. Uma coisa que me chamou a atenção no trabalho da Janaína, eu tenho questões para as três, na verdade, mas no trabalho da Janaína, uma coisa que eu acho que é um desafio, Janaína, assim, porque você e a Grace, na verdade, né, as duas estão completamente envolvidas no processo, né? E quando a gente é pesquisador e está envolvido no processo, fica difícil, às vezes, de você separar um pouco essa condição do olhar do pesquisador, porque você acaba fazendo quase que uma pesquisação, né? No sentido de pesquisa e ação ao mesmo tempo, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse desafio. Exatamente isso que você falou. Né? E um dos motivos que me fez desistir da direção, esse é o meu último ano, porque como eu estou na etapa inicial da minha tese, né, até para que haja um pouco de distanciamento, né, embora eu seja diretora, mas a gente atuou dentro das plataformas dando aula, porque boa parte dos nossos professores também, como eu falei no início, não tinham um equipamento adequado. Então, a gente entrou, deu aula, aprendeu a fazer. Então, assim, mas eu me sentiria mais à vontade em continuar esse meu trabalho fora da direção da unidade escolar. Então, esse ano, como é um ano de eleição, eu pedi para sair, falei que não me candidatei, falei que eu precisava me afastar um pouco, né, para poder conseguir desenvolver o meu trabalho melhor, né, para conseguir chegar melhor aos meus respondentes, porque a gente sabe que às vezes as pessoas se sentem, né, constrangidas, se sentem milindradas, principalmente quando estão, né, quando o pesquisador é a diretora da unidade escolar. Então, assim, depois de 16 anos, eu me desliguei, estou me desligando, né, meu mandato encerra dia 31 de dezembro desse ano. Eu fico triste com essa notícia, mas tudo bem, porque eu acho que você tem um olhar interessante, né? Mas vamos ouvir a Janaína aqui. Assim, é muito difícil separar realmente essa questão, e isso foi agravado com esse contexto da pandemia, porque todos os limites eles ficaram muito tênues, né? Porque você era mãe, professora, dona de casa,
a gestora, né, e algumas vezes colega e psicóloga, realmente, como eu trabalho há muitos anos na mesma escola, eu trabalho há 22 anos na mesma unidade de ensino. Então, eu tenho, assim, conhecimento com os colegas e com a equipe, com os alunos, né? Muitos alunos foram meus alunos enquanto eu era professora. Hoje eu tenho filhos de ex-alunos que estão na escola. Então, assim, você acaba se envolvendo muito, né? Você acaba partilhando e essa questão deles estarem a gente distribuindo kit, alimentação, sabendo da condição mesmo de vulnerabilidade, todos esses processos e os problemas, né, que nos chegaram de perda de emprego, muitos alunos ficaram órfãos, muitos tiveram que se mudar para outro estado. Então, é muito difícil realmente você separar o pesquisador do gestor, da pessoa, né? Porque a gente precisa ter um olhar também em relação a essa questão pessoal, né? Como humano mesmo, porque é um problema muito sério, né? E em muitos momentos a gente fraquejou. Eu mesma, em alguns momentos, eu pensei em desistir, né? E sair da direção, mas às vezes eu pensava assim, não, mas alguém tem que fazer isso. E a gente precisa estar ali. Se eu tenho essa condição, eu vou fazer o meu melhor. Embora não concorde com algumas questões, embora o processo poderia ter sido conduzido de outra forma, mas eu cheguei num momento que eu falei, não, eu tenho que fazer. Se eu estou tendo essa oportunidade, os alunos precisam de mim, a equipe, né, precisa de todos unidos ali naquele momento. Eu falei, não, eu vou fazer de qualquer forma, vou dar o meu melhor. Então, eu acho que foi isso que me motivou a permanecer e a permanecer também no doutorado, fazendo o curso, até porque eu também tive muitas perdas, né? Eu trabalhava numa outra instituição e acabei perdendo o emprego também. Então, houve uma série de questões assim, pessoais, mas eu acredito que a gente tem que resistir, a gente tem que levar adiante. E hoje eu tenho assim, plena certeza que nós estamos fazendo a diferença, né, nesse momento, pela educação, como sempre, e é o que eu mais quero fazer. Eu acho que isso é o mais importante. Então, é a minha contribuição. Desculpa, Janaína, obrigada. Marta está aí? Marta, pode abrir a imagem? Eu estou aqui, sim, mas eu não sei o que está acontecendo. Primeiro, meu chat estava desativado, aí eu saí da sala, entrei de novo, ele apareceu. Agora a câmera não quer habilitar, eu não sei. Poxa, que pena. Mas eu vou depois... Então, Marta, eu queria que você falasse rapidamente, porque a gente já esgotou, na verdade, o nosso tempo, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua aproximação com essa... Porque é uma pesquisa de fôlego e imensa, né, que vocês estão desenvolvendo, né? E você é uma parte disso, na verdade, né? Uma parte dessa pesquisa. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa inter-relação, né, da sua pesquisa com essa pesquisa maior da Fundação. Certo. Então, é uma pesquisa, o programa de pesquisa ele é bastante amplo, ele realmente tem uma envergadura aí de porte nacional, né? Só a primeira fase de sondagem através das parcerias envolvendo a Fundação Carlos Chagas, foi possível acessar esses entes, né, para ouvirmos, para articularmos esses dados. E a minha pesquisa, ela se aproximou de um trabalho que já estava em andamento na fundação, que já tinha essa brecha lá, e aí, ao me aproximar da professora Lúcia, nós fomos levados a abraçar esse elo da pesquisa, né? Considerando essas especificidades que a gente precisa alavancar os estudos
se apropriar um pouco mais, trazer um pouco mais de substância para esse ciclo, e aí acabou que a gente se aproximou, mas ela vai seguir a mesma metodologia, né, que a pesquisa maior já traz, os outros colegas pesquisadores também já seguem. Na verdade, a fundação ela gera os dados e os pesquisadores utilizam esses dados para trabalhar e para analisar. Então, a articulação da minha pesquisa com a fundação é justamente essa. Nós vamos trabalhar com esses dados e desenvolvê-los. Entendi, maravilha. Sônia, você quer fazer algum comentário final? Alguma Não, eu pergunta? acho que sim, cumprimentar, né, Marta, Janaína e Grace pelos trabalhos. Eu acho que essa discussão se mantém vigorosa, não só pela permanência da Covid, que Deus me livre, né, mas pela questão de que suscitou com relação à formação docente, ao preparo das escolas, a infraestrutura, ou seja, um manancial, né, de pontas de iceberg que se mostraram importantes, né, passando da gestão à infraestrutura, à formação, ou seja, um leque de talvez desafios, eu não encaro como problemas, mas desafios para os profissionais da educação. O que demonstra também nossa capacidade de resistir e superar, né, Vera? Porque também não foi a derrota, né? A gente teve muito problema, mas os professores também demonstraram certo vigor, né? Mesmo que não tivessem todas as possibilidades, tentaram. Eu acho que isso valoriza o professorado brasileiro de alguma maneira. E parabéns, estou dando para saber as respostas agora. Tem que montar um painel, Vera, tem que fazer outro com os resultados. Isso. E assim, pessoal, eu acho que é extremamente relevante, né, os temas e as questões que vocês... Porque, às vezes, isso vira também, né, muitos trabalhos abordando essa temática, aí a gente fica com um olhar assim, né, mas tem muitas especificidades, né, e tem muitas questões que, veja, a Grace falando de uma realidade, de uma comunidade pesqueira, né, de extrativistas, a Janaína traz todo um olhar sobre uma realidade que evidenciou também essa questão da desigualdade social, que já lógico, já é latente, a gente já vivencia e sabe, mas aqui escancarou, né, isso, então, assim... É maravilhoso os recortes que vocês estão dando, né? E as contribuições, eu acho que vão poder trazer ótimas e excelentes contribuições, inclusive pensando na transformação dessa realidade, né, gente? Porque a gente faz pesquisa não para deixar no livro preto na biblioteca, né? Acho que é isso, a pesquisa é para ser discutida, refletida, compartilhada, né? Tudo isso. Então, acho que esse é o nosso papel, né? Estar lá e transformar também, não só pesquisar, né? Transformar a realidade. Se eu puder só fazer mais uma consideração, professora. Pode. Que a gente tem bastante dificuldade ao recorrer à literatura de ver que, por exemplo, na nossa referência de pandemia, né, que foi a gripe espanhola lá em 1918, a gente recruta essas informações, a gente não garantiu nenhuma aprendizagem desse tempo. Então, esse papel que a gente desenvolve nesse momento, ele, além de registrar as mudanças, ele incorpora substâncias que nos auxiliem a remodular nossa realidade, a reformular. Então, é muito bacana esse processo, né? Perfeito, Marta. Olha, agradecer demais. Eu quero ser... porque a Rita estava puxando a orelha lá do outro grupo que estava atrasado. Ela falou, vê se não atrasa, por favor. Então, não vamos nos atrasar tanto, só 5 minutinhos. Eu vou pedir que vocês abram que pena, Marta, você não poder abrir para a gente fazer uma foto aqui de registro. Dizer para vocês que bombou, viu? Bombou aqui, deu 78 participantes. Então, assim, parabéns pelo desafio, parabéns pelo trabalho, e obrigado por partilhar. Eu sei que tem muitos aí que estão ainda no início, né, Grace? Está ainda no comecinho, mas temos... Aí, olha, deu
um estímulo aí para quem está querendo fazer o trabalho, né? Então, ótimo, maravilha. Muito obrigada, obrigada. A Marta, Vera, a Marta está tentando entrar. Vamos ver se ela conseguiu. Ela está aqui, mas ela não abre a câmera. Ela acabou de pedir para entrar de novo. Vamos ver se ela abre a câmera dela, então. Eu entrei pelo aplicativo agora. Eu não sei se... Acho que agora tá, né? Agora dá. Entrou para foto, Marta. Deixa tá vendo? Vamos fazer o registro, então, aqui. Todo mundo dizendo X. Maravilha. Muito bom, gente. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada pela presença de todos e todas e todes, viu? É muito bom saber que vocês estão aqui, que a gente está junto nesse processo, viu? Muito obrigada. Obrigada a todo mundo pela participação, pela presença e por tudo. Beijos, beijos. Obrigada pela oportunidade. Tchau. Tchau. Obrigada pelo convite, oportunidade. Um abraço a todos.